Olá, pessoal. Bem-vindos à plataforma de webinars do Embarcados. Estamos ao vivo aqui. Hoje nós vamos ter aqui um webinar sobre microcontroladores Infineon ARM, PSOC e Travel 2 para aplicações automotivas e industriais. Hoje nós recebemos aqui o Marcelo Williams, que é da Infineon, né? Parceiro da Mouser, que está patrocinando esse webinar aqui. Ele é Global Product Marketing Director e Business Development for Automotive and Industrial Microcontrollers e trabalha hoje nos Estados Unidos, na Infineon. Tá? Ele vai demonstrar aqui durante esse webinar as vantagens de duas plataformas da Infineon, o Aurix Tricore e o ARM Travel e PSOC, e o que eles podem oferecer para suas aplicações automotivas e industriais. Além da plataforma, será coberto também durante o webinar os sistemas de desenvolvimento e ferramentas disponíveis para essas novas famílias de microcontroladores. É isso aí, eu vou chamar a sala agora, então, o Marcelo aqui para fazer a apresentação para vocês. Boa apresentação, Marcelo. Abre o microfone aí e vem aqui para a sala. Alô, Marcelo, seu microfone está desligado. Oi, abre o microfone. consegue me ouvir agora? Agora sim. Perfeito. Vamos lá. Foi um balse do mouse aqui, desculpa. É um grande prazer a gente receber você, viu, Marcelo, aqui, hoje, essa tarde, para fazer essa apresentação. Boa apresentação aí para você. Eu que agradeço, Tiagão, mais uma vez pela oportunidade que o Embarcados e a Mouser dá para a gente poder trocar essa experiência com o mercado, mostrar o que tem de novidade, o que a gente pode estar oferecendo para o pessoal, para poder melhorar a aplicação, para melhorar a competitividade da sua empresa e para facilitar a nossa vida, especialmente na parte de desenvolvimento, tá bom? Bom, pessoal, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Marcelo Williams Silva, eu trabalho com semicondutores desde 1999, tá? Vivi até 2016 no Brasil, já trabalhei em diversos dos meus concorrentes, tá? Na parte de microcontrolador e distribuição e na parte de sistemas de desenvolvimento. Depois de 2016 eu fui trabalhar na Infineon na Alemanha, fui responsável pela linha de microcontroladores XMC, e desde 2019 eu estou aqui no Michigan, nos Estados Unidos, responsável por toda a linha de microcontroladores da Infineon, Aurix, Travel e PSOC para aplicações automotivas e industriais. Tá? A minha ideia aqui é transmitir para vocês os caminhos, né, e visão do que a gente está trabalhando na parte de microcontrolador, tá? E aonde a gente vai chegar em alguns anos, em termos de produto, em termos de software, em termos de kit, e como hoje a gente pode ajudar vocês a melhorar o projeto, né, a melhorar o tempo de desenvolvimento e a ligar por algumas features no seu projeto que podem fazer diferença ali no resultado final, tá? Muita gente me comentou no nosso último seminário de Aurix, perguntando, pô, Marcelo, você foi direto à parte do Aurix da aplicação, como é que está a Infineon hoje, né? A Infineon comprou a Cypress, comprou a IR no passado, a International Rectifier. O que é a Infineon hoje, né? Como que está a estrutura da Infineon? Então eu coloquei alguns slides aqui no começo para mostrar para vocês o que é a Infineon hoje, tá? Então a Infineon basicamente ela é feita de 4 divisões. Então eu vou ligar o whiteboard aqui para mostrar isso para vocês, tá? A Infineon ela é feita de 4 divisões. Ela tem a divisão de CSS, tá? Que antigamente o pessoal chamava de divisão de chip cards, mas hoje tem toda a parte de sistemas de conectividade, tá? A Infineon tem a parte de PSS, que antigamente era chamada PMM, que era a parte de consumer, tá? Hoje chamada de Power Sensors and Systems, mas é uma divisão bem orientada à parte de consumo, bens de consumo. Tem a linha de IPC, muitos de vocês conhecem por causa que a linha da International Rectifier pertence à divisão de IPC, então toda a parte de GBTs, Power, MOSFETs, está dentro dessa divisão de IPC, e a divisão de automotivo, a HEV, que é a divisão que eu trabalho, tá?
que a gente não foca só em automotivo. Eu vou mostrar para vocês durante a apresentação, que antigamente começou com automotivo e hoje muitas aplicações industriais e de transporte requerem componentes com qualidade automotiva. Então, por isso que você vê que hoje o share da divisão de automotivo é tão grande dentro da Infineon, porque componentes automotivos estão sendo cada vez mais usados em aplicações comerciais e industriais, tá? A Infineon tem quase 47 mil empregados no mundo inteiro, tá? Hoje ela tem a posição número 1 no mercado automotivo, tá? Ela é a número 1 no mercado de power e ela é a número 3, quase a número 2 no mercado de microcontroladores, tá? Deixa eu apagar aqui o escrito. Pô, Marcelo, legal, vocês são esse ranking, mas como vocês estão colocados? E essa informação que eu tenho aqui, tá, é aberta, tá, as referências embaixo. Então, a Infineon hoje, ela é a número 1 no mercado de semicondutor automotivo. Isso eu estou falando de microcontrolador, de power no geral, automotivo, sensores também. Na parte de power, discretos e módulos, a gente é by far o número 1. Tá, ainda com tecnologias vindas como Silicon Carbide e várias outras coisas que estão vindo bem legais agora. Isso vai consolidar ainda mais a Infineon nesse primeiro lugar. E na linha de microcontroladores, se você pegar a Infineon há 3 anos atrás, a gente estava ali, 3, 4 anos atrás, a gente estava ali na 4ª para 6ª posição, tá? Mas a gente vem trabalhando ali desde o começo de 2017 muito forte na linha de Aurix, do XMC, agora com Travell, agora com PSOC, com conectividade, e isso desde 2017 vem colhendo frutos, e hoje a gente é o 3º maior produtor de microcontrolador, supplier de microcontrolador do mundo, e estamos ali head by head com nossos concorrentes da NXP, tá? Isso é mais para dar um snapshot do que é a Infineon para vocês, porque muita gente me pergunta, Marcelo, eu ouço falar da Infineon, mas eu falo com tal pessoa de tal divisão, como que funciona, quais são os revenues e por aí vai, tá? Pô, legal, Marcelo, eu entendi agora o que é a Infineon. Agora, eu já vi esse slide na apresentação do Aurix. Por que você está mostrando ele aqui de novo? Porque, mais uma vez, eu queria mostrar para vocês que a Infineon se tornou um one-stop shop, tá? Onde você pode vir, né, e comprar tudo de ponta a ponta, da parte de sensores, da parte de processamento, da parte de atuadores, da parte de power, de conectividade, memórias, tá? Para quem está há bastante tempo no mercado, a Cypress, ela tinha adquirido a Spension há muito tempo atrás. E com a aquisição da Cypress, a Infineon tem memórias NOR também, tá? Então, agora a gente tem não só a parte de conectividade, de sensores, mas também de micro, bem forte, e a parte de memórias seguras, memória automotiva. Então, a gente tem o que a gente chama do completo ecossistema para oferecer para vocês, num supplier somente, tá? Legal, Marcelo, mas vamos falar do que a gente veio falar aqui de microcontrolador, porque acho que vocês, como eu, gostam muito dessa parte de microcontrolador. Eu acho que depois da parte de power e sensores, é uma parte que eu particularmente gosto muito, trabalho há quase 22 anos com isso. Eu acho que é a parte que onde você cria a sua identidade no seu produto, tá? É onde você desenvolve o software, onde você diferencia o seu produto de outros. Então, por isso que eu gosto muito da parte de microcontroladores. E falando na parte de automotivo, né? Pô, Marcelo, mas você está de novo falando automotivo, meu produto é industrial, cara, eu não quero saber de automotivo. A ideia aqui é exatamente mostrar para vocês que existem países, e o Brasil está entre um deles, que estão vendo legislações para Beyond Automotive in Transportation. O que isso quer dizer, tá? Quer dizer que você tem uma scooter elétrica, um patinete, um carrinho de golfe, um mini bug, aquele skate de 2 rodas, tá? Aquilo ali, hoje, ele passa a ser considerado um meio de transporte. Tá? Até elevador entrou nesse grupo seleto. E aí você precisa ter um safety level naquela aplicação que
seja comparável ao de um veículo, ao de um automóvel. Tá? E aí, esses clientes que antes eram chamados industriais e comerciais passaram a falar, agora eu tenho uma responsabilidade de zelar pela safety do meu cliente. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar produtos automotivos. E aquele velho discurso que tinha no passado de, Marcelo, eu não vou usar produto automotivo porque o produto automotivo é só para cliente grande, é só para cliente que interessa, não tem documentação. Isso, pelo menos para a Infineon, caiu por terra ali em meados de 2016, 2017, onde a gente estabeleceu um go-to-market bem forte, um suporte à distribuição e ao mercado de massa bem forte. Quem usa Infineon sabe do que eu estou falando, tá? Onde você tem fóruns muito ativos, disponibilidade de amostras na Mouser, disponibilidade de kit, disponibilidade de ecossistema de desenvolvimento, tá? Então, a partir de 2017, praticamente a gente deu um salto, um passo largo em direção ao mercado de massa e, consequentemente, suportando esses clientes industriais em consumo que precisavam desses produtos automotivos, mas não conseguiam achar informação ou produto disponível no mercado, tá? E falando um pouco dessas tendências automotivas, tá? E por que eu estou falando isso? Porque se você procura um componente e você precisa dessa segurança que ele te passa, né? Segurança em termos de análise de falha, entendeu? Não só segurança de ataque cibernético, você pode procurar nesses 3 baldes aqui, né? Que eu vou te falar. O primeiro é o Electrification, todo mundo sabe. Não é novidade para ninguém, veículo automotivo está todo mundo, sem exceção nenhuma, indo para um produto elétrico. Tá? Houve a transição do híbrido no meio, mas eles, mais cedo ou mais tarde, em 2, 3 anos, você vai estar vendo um produto todo elétrico, e isso envolve várias coisas no produto, que não é só o powertrain do carro, o motor, o inversor. Tá? A parte de conectividade, essa parte melhorou-se muito. Antigamente era o contrário, se usavam produtos de consumo no automotivo e eles não aguentavam a temperatura, a vibração, geravam problemas, geravam ruído. E hoje se existem componentes que são de Wi-Fi, Bluetooth, de NFC, que nascem no meio automotivo. Tá? Então, e eles estão melhorando cada vez mais. E a parte de autonomia, que envolve radares, que envolve câmeras, processamento de imagem, e toda essa parte que também é usado muito no mercado de consumo industrial. Então, você percebeu que dentro desses 3 buckets, desses 3 baldes que eu estou falando, existem cross com o mercado industrial demais. E isso que é o legal, tá? É onde você vai conseguir utilizar bastante do automotivo no industrial e vice-versa. Tá? Quanto a esses requerimentos, eu vou falar um pouco mais durante a apresentação, então eu não vou gastar muito tempo aqui nesse slide. Tá? Esse slide, eu acho que todo mundo que desenvolve hoje em dia devia ter esse slide em mente. Tá? Esse slide ele se aplica, aqui ele está para uma aplicação automotiva, mas ele se aplica a qualquer produto que você for desenvolver hoje para industrial e consumo. Tá? Que diz, você primeiro faz a parte de sensores, quer dizer, você coleta os dados, depois você interpreta os dados e depois você age. Então eu vou aqui no meu whiteboard, que fica mais fácil de eu mostrar para vocês. Você primeiro interpreta o dado, depois você, desculpa a minha seta aqui, depois você interpreta os dados e depois você age. Tá? Isso é válido para qualquer sistema que você for desenvolver hoje. Tá? E o que é legal? Na Infineon a gente tem toda a parte de sensores que pode ajudar para vocês, tanto na nossa divisão de automotivo, tá? Quanto na divisão de PSS. Também existem sensores da parte de consumer que atendem essa parte para vocês. Então tem câmeras, sensores de câmera, sensor de LiDAR, microfone. A Infineon tem uma linha de microfone em silício. Tá? Então, para quem usa esses assistants, que eu não posso falar o nome porque é registrado, mas para quem usa esses home assistants em casa, o seu celular, eles usam hoje microfone em silício.
tá? Então é uma tecnologia que a Infineon tem e hoje é um grande player nessa área também. Aí você interpreta os dados, tá? Então você entra isso via gateway, via comunicação direta, faz o processamento, toma a decisão, e aí, aqui, nessa área aqui, entra a parte de safety, que eu falei para vocês, que é, às vezes, a tomada de decisão pode ser assim, carro vai para trás, ou veículo vai para trás, e o veículo está em alta velocidade para frente, ele não pode simplesmente tomar essa decisão. Então, aqui é onde entra essa parte de safety, hoje, que fala, não, peraí, eu vou diminuir a velocidade antes de inverter a direção. A direção está virada extremamente para a direita, eu vou virando um pouquinho ela para a esquerda, devagarzinho, para o carro não capotar. Ou a máquina não parar, ou o pistão não travar. Então, hoje, essa área aqui é a área que tem maior foco da indústria, tanto da industrial quanto da automotiva. Tá? E nos 3 quadrados aqui, a Infineon tem coisas para te oferecer nas nossas 4 divisões. Bom? Deixa eu apagar meu lapisinho aqui. E vamos para a próxima. Legal, Marcelo. Eu entendi isso, mas o que tem a ver a parte de microcontroladores que a gente vai falar hoje com tudo que você explicou? Lembra do quadrado do meio, da parte de processamento? É ali que a gente vai estar falando hoje. Tá? A linha do Travell, né, ela é uma linha que veio da antiga Cypress, mas que é uma linha, eu vou mostrar para vocês, que a gente já está trabalhando em produtos novos que estão sendo lançados esse ano e vão continuar sendo lançados até 2024. Tá? Digo 2024, vão ter produtos depois, mas hoje a visibilidade é 2024, porque é o que a gente tem no pipeline de produtos novos. Tá? O que é legal do Travell? Eu vou explicar para vocês, é uma linha que é usada em automotivo industrial, traz essa parte de safety, tá? De safety application, porém é uma linha baseada em ARM. Então era um gap que a gente tinha no portfólio da Infineon que vai ser coberto. Eu vou mostrar para vocês também isso, tá? A linha de Travell, a gente usa ela bastante na parte de cabine, ou aplicações externas que você não necessita de um nível tão alto de safety. Eu vou falar um pouco dessa parte de safety durante a aplicação também. Tá? O que é legal dessa linha Travell? A linha Travell, ela tem uma linha chamada cluster, tá? E que a gente trabalha hoje com a parte de projeção de LED de imagens no chão, a parte de cluster para heads-up display, para cluster, tá? Essa é uma linha que a Infineon nunca teve. Isso está abrindo uma porta para a gente em infotainment e outras aplicações jamais vista antes dentro da Infineon, porque a gente pode te oferecer o touch sensing com o controlador, com a parte de memória, com os atuadores. Então, mais uma vez, você pode fazer uma aplicação de display com a Infineon sendo o seu single supplier, tá? E falando da parte de PSOC. Pô, Marcelo, eu ouço falar de PSOC desde os anos 2000, é uma coisa que a Cypress tem aí há bastante tempo. Eu queria entender qual que é a diferença do PSOC, o que ele agrega para o meu sistema. Hoje eu vou dar uma ideia para vocês, a gente não tem muito tempo, uma hora e pouco para falar dos 2 produtos, então é bem breve, mas a gente pode fazer uma sessão depois mais técnica, mais deep em cada um, para mostrar para vocês o que cada um pode agregar. Mas o que é legal da linha PSOC, tá? A linha PSOC, ela tem a divisão industrial e consumer, tá? Mas ela tem a divisão automotiva. O que é legal da divisão automotiva? Os produtos são 100% certificados automotivo. Tá? Então, se você precisa de PIPAP, se você precisa de toda aquela parafernália de documento para certificação automotiva, você tem isso na linha do Travell, na linha do Aurix e na linha do PSOC também. Tá? Pô, Marcela, mas então você está querendo me dizer que o PSOC é outro microcontrolador igual qualquer um outro? Não. Tá? O PSOC ele tem umas características legais que eu coloquei nesses quadrados vermelhos para vocês. Eu achei melhor colocar os quadrados antes da apresentação para evitar problema de animação, tá? Mas o PSOC ele é muito forte na parte de touchscreen, que a gente conhece bem, tá? Então, toda essa parte hoje de telas, touchscreen à prova d'água, touchscreen com luva, tá? Essa parte é bem forte na parte do PSOC, tá?
Biometrics e Navigation, tá? O que é legal? O primeiro passo num veículo ou numa casa foi eliminar a chave. Tá, vamos tirar a chave, vamos entrar com o celular. Tem um NFC ali, a gente entra, legal. Mas e se você puder ter uma tela e que você faça a leitura biométrica, tá? Numa tela touchscreen. Isso hoje é possível, tá? Então, é o próximo passo de eliminação da chave. Isso a gente está colocando não só em aplicação automotiva, mas em aplicações industriais, onde só o operário capacitado naquela máquina pode ir lá e ligar ela, tá? Como portas e outras aplicações, tá? E aí entra duas coisas muito legais do PSOC que eu particularmente gosto bastante, tá? Que é totalmente out of the box, tá? Que é Liquid Level Sensing, tá? Pô, Marcelo, o que é isso aqui, né? Achei interessante. Qual que é o maior problema hoje quando você está medindo a parte de líquidos, né? Você geralmente hoje tem uma boia, você tem um sistema mecânico, o sistema mecânico vai lá e ele mede, mas ele tem um problema de sujeira, ele tem um problema de falha, ele pode te criar vários outros problemas, não só no ambiente automotivo, mas no ambiente industrial muito maior. Tá? Vamos supor que sua máquina falte óleo, falte combustível, falte qualquer outra coisa, água para refrigeração. Então, esse é um problema sério. A gente tem uma linha nova de produtos, PSOC 4100 Max, S-Max. Vou mostrar para vocês no final. Existe uma tecnologia hoje bem precisa, capacitiva, onde você consegue não só medir o nível d'água pela capacidade fora do tanque, pela capacitância fora do tanque, tá? Como você também, devido à precisão, você consegue diferenciar o que é óleo do que é água, do que é combustível por causa da densidade, tá? Então, até em veículos elétricos hoje, você vai falar, pô, Marcelo, mas veículo elétrico não usa mais gasolina, né? O que você está medindo aí? Veículo elétrico hoje depende muito de um produto chamado água, tá? Sem refrigeração de água, o veículo elétrico não vai em lugar nenhum porque ele superaquece muito rápido, tá? Então, hoje o sistema mais crítico num veículo elétrico é a water pump, é a bomba d'água, porque ela está fazendo o sistema todo refrigerar. E hoje, se falta água na water pump, como o cara está acostumado a só plugar o carrinho dele na tomada lá, ele não vai ficar olhando essas coisas. Então, o sistema tem que medir e tem que emitir um alerta para o usuário, falar, vá à concessionária porque tem alguma coisa vazando de água no seu carro. Ou coloque um pouco mais de água no reservatório da water pump. Então, isso precisa ser medido, tá? E é uma coisa muito legal que dá para fazer com o PSOC completamente digital, tá? Não tem que usar nenhuma parte mecânica para isso, tá? E por último, não menos importante, a parte de sensores inteligentes de bateria. Eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma linha nova do PSOC que chama High Voltage, tá? Imagina você pegar um microcontrolador que você conecta direto em 12 volts, tá? E que esse microcontrolador ele aguenta tranco de até 42 volts, tá? Direto no micro. Tá? Aí você vai falar assim, pô Marcelo, mas isso direto no micro, sem fonte, sem nada? Sim, direto no micro, é um micro high voltage. E esses micros, eles têm capacidades, eles têm sensores embarcados dentro dele que você pode aproveitar para medir corrente, medir tensão, tomar uma decisão, tá? Então, em sistemas de carregamento de bateria, hoje, esses micros fazem uma mega diferença, porque como você está diminuindo a lista de material que vai ali dentro daquela bateria, você consegue ganhar espaço, então você consegue colocar mais células dentro da sua célula de bateria e você consegue ter um range muito maior. Tá? Então, e além de você poder trabalhar com esses microcontroladores sendo como fusíveis eletrônicos, tem umas coisas bem interessantes que dá para vocês fazerem com ele. Então, Marcelo, dá para usar o PSOC como microcontrolador comum? Dá, tá? Todos os PSOCs que vocês vão ver aqui, eles são de 2 a 5 volts e meio, então dá para você usar normal. Pô, mas aonde ele se diferencia? Nisso que eu acabei de falar para vocês, tá? Então isso eu acho uma coisa legal e por isso que eu queria dividir com vocês, eu acho que é um diferencial legal da linha do PSOC, tá? Pô, Marcelo, você agora deixou a gente com água na boca, né? Como é que a Infineon tá vendo
o Automotive PSOC, o Travell e a linha do Aurix, tá? Então, eu acho que esse é um dos slides mais importantes da nossa apresentação aqui, que é o slide onde você vai tomar a decisão do que você vai usar, tá? Então, você vê ali na parte esquerda, embaixo, tá? A linha do PSOC, tá? Você vê a linha do Travell, tá? Essas partes do Travell 3 é a roadmap, mas é um produto que a gente já está desenvolvendo, bem interessante, por sinal, baseado em ARM também. E você vê a linha do Aurix TC3, tá? E você vê a linha do Aurix TC4, que é uma linha também que a gente já está em desenvolvimento final, tá? Você vê que nos quadrados aqui está bem diferenciado o que é a ARM e o que é Tri-Core, tá? E o que diferencia um do outro, eu vou falar mais para frente, mas são as questões de o Aurix vai até ASIL-D, que é o maior level de safety, a linha ARM hoje ela vai até ASIL-B, tá? A linha Aurix vai até 6 CPUs, 16 megabytes de flash embarcado no microcontrolador, a linha Travell vai até 8 mega, ela tem até 4 CPUs, a linha hoje tem 2 a 4 CPUs, tá? E a linha do PSOC tem uma CPU somente, tá? Então, prestem atenção nesse gráfico, acho que é um gráfico bem interessante, e as barras cinzas aqui são as barras da onde você vê as aplicações. Então, quanto mais complexa a aplicação, mais CPU você precisa, você está indo da esquerda para a direita, e aí você toma a decisão do que você tem em Travell e Aurix. Pergunta que eu recebo bastante, tá? Marcelo, é fácil migrar do Travell para o Aurix e do Aurix para o Travell? Um dia será, tá? Hoje, como faz um ano que a gente faz um ano e um mês que a gente adquiriu a Cypress, então a gente está na fase agora de adequação das tools, né? Para facilitar, a gente teve isso no passado entre uma geração de Aurix e outra, então a gente teve a adequação das tools, e a gente está trabalhando nisso. Eu vou falar para vocês lá no final como é que funciona, mas é uma coisa que deve acontecer, e eu vou te falar num curto a médio prazo, tá? Nem em longo prazo, tá? Pô, Marcelo, gostei desse slide, mas ainda queria ver uma coisa que para mim não ficou muito clara. Você falou do Travell Cluster aqui, né? Mas aqui só tem uma linhazinha dele. Onde mais esse Travell Cluster pode ser aplicado? Então, eu criei esse slide, tá? Para mostrar para vocês exatamente a diferenciação dos dois, tá? E os tipos de aplicação agora descritos que você pode usar. E o que diferencia a linha do Travell normal ou um microcontrolador normal, que é o TV2B, tá? Para o TV2C é que o TV2C é o cluster, tá? E o TV2BH é a linha high-end do Travell, tá? Ele é o equivalente do cluster, mas sem a parte do display, tá? Eu vou falar um pouquinho mais deles depois para vocês. Pô, legal, Marcelo, mas deixa eu desligar meu lapisinho aqui para ficar mais fácil para vocês. Mas legal, Marcelo. Então, que part numbers, que famílias que seriam aqui que você estava descrevendo? Então, eu deixei esse slide, vai estar registrado para vocês. Vocês vão poder consultar quantas vezes vocês quiserem para ver. Legal. Aqui, essa parte do PSOC é um ASIL-B, Cortex M0 Plus, até 384K de flash. Tem a parte do CapSense que o Marcelo já falou, tem CAN-FD e a parte de low power. Putz, preciso de mais memória. Travell. Travell, você tem a opção de um core M4 ou 2 cores M7, tá? Você tem a opção de ter a GPU para aceleração de vídeo, até 8 MB de flash e a opção de low power. Putz, Marcelo, preciso de mais horsepower, mais potência. Então eu vou para a linha do Aurix, que é um ASIL-D, que é o level mais alto hoje de safety, tá? Ele tem várias máquinas paralelas. Para quem assistiu o nosso último webinar de Aurix, sabe o que eu estou falando. Quem não assistiu, a gente fez um seminário de Aurix há uns meses atrás com embarcados, está todo o material lá. É um seminário que vale a pena dar uma assistida, tá? Hoje até 16 megabytes de flash, a geração nova do Aurix, que já está quase em sample, vai até 24 megabytes de flash, tá?
Então, para quem tinha computadores 486 com 8 megabytes de disco rígido, pensa num microcontrolador com 24 megabytes de flash no silício hoje, sabe do que eu estou falando e da complexidade que esse sistema tem dentro de um único microcontrolador, tá? Pô, Marcelo, mesmo assim eu não sei como tomar decisão, né? Então, fizemos um fluxograma aqui, tá? Então é muito fácil. Isso a gente faz para o pessoal muito de procurement, tá? O pessoal de compras. O pessoal de compras às vezes quer ter uma ideia, o pessoal que é leigo, que não conhece. Então a gente fez isso para o pessoal que não é técnico, ver exatamente quais são os requerimentos e ver aonde eles podem procurar informação, tá? Então eu gosto bastante desse slide, porque é um slide bem simplificado do que a gente pode oferecer, tá? Pô, Marcelo, tem mais coisa vindo por aí de Travell e PSOC automotivo no roadmap? Todas as bolinhas que vocês estão vendo com número, essas aqui, ó, essas bolinhas aqui, são produtos novos que já estão em desenvolvimento final, tá? Por questões legais e de NDA, eu tive que tirar os nominhos aqui, porque eu tenho bons concorrentes amigos que assistem às nossas palestras também, mas por questões legais, brincadeiras à parte, eu tive que tirar, mas você vai estar vendo que um dos produtos mais novos que está vindo, nosso, que vai ser um mega lançamento, vai ser agora o PSOC 4100S Max, que eu acabei de falar para vocês, que tem as tecnologias de CapSense e de MagSense, tá? Vou falar para vocês um pouco mais para frente sobre isso. Bom, Marcelo, vamos lá para falar agora do que interessa. Vamos falar de produto, tá? Vamos falar de Travell primeiro, tá? Então eu vou começar dos micros. Lembra, o outro seminário eu falei de Aurix. Esse seminário eu vou começar com Travell, que é o segundo mais complexo da linha, e a linha menor, a linha PSOC, que é a linha menor, tá? Antes de eu ir para essa parte, eu queria reforçar mais uma vez para vocês que era um baita de um gap, tá? Para Infineon, até anos atrás, ter só a linha do Aurix, que era um tricore para automotivo industrial safety, e ter a linha do XMC para a linha industrial, mas que não fazia um match com automotivo, por não ter pipap, não ter todas essas partes. Então, veio a linha do Travell e do PSOC para completar esse espaço. Então, hoje, baseado na minha experiência de mais de 20 anos trabalhando com isso, eu posso falar para vocês que hoje a gente tem um portfólio de respeito, tá? É difícil você não achar um microcontrolador que sirva para a sua aplicação, tá? E daqui para frente eu vou mostrar para vocês o porquê que eu acho isso, tá? Vamos falar um pouco de Travell, tá? O que a linha Travell traz para a nossa aplicação? Tá? Então, ela é uma linha bem low power, tá? Isso é uma das assinaturas da antiga Cypress, que é um produto bem low power, tá? Para aplicações extremas. Ele tem a performance de um Core Simples M4. Deixa eu sempre ligar meu whiteboard aqui, pessoal, porque eu acho que é bom indicar para vocês, tá? Ele sempre tem a opção de um M4, eu vou mostrar para vocês que dá para brincar um pouco até com essa configuração interna do Travell. Vocês vão ver que, basicamente, se você pegar o Travell com criptografia, todos eles já vão ser dual core, tá? Eu vou mostrar para vocês essa parte também. Ou você pode precisar mais performance, pegar um dual core M7, tá? Você tem a parte de scalability, vou mostrar para vocês, pin-to-pin compatibility, toda a parte de ser compatível pino a pino, flash expansível, toda essa parte de roadmap de produto. Que nem eu falei para vocês, até ASIL-B de safety. Pô, Marcelo, mas meu cliente, ele falou que ele não precisava de ASIL-D, né? ASIL-D, ele precisava de alguma coisa acima de ASIL-B. E agora existe um termo chamado ASIL-C, tá? Ou ASIL-B+, que é quando eles usam 2 microcontroladores ASIL-B, tá? Para criar esse ASIL-C, que nada mais é que
são a redundância que falta para levar o microcontrolador de ACIL-B para ACIL-D, eles fazem com 2 micros. Só que como isso não está em lockstep dentro da mesma peça, eles chamam de ACIL-C ou ACIL-B+, tá? Então é só um hint para vocês, se vocês ouvirem esses termos, é assim que eles estão usando a topologia, tá? E a parte de gráficos e áudio, tá? Isso aqui, que nem eu falei para vocês, é novo para a Infineon, é uma coisa que para a gente é um mercado novo e que já está dando bastante resultado, tá? A parte de segurança, tá? Então lembra que security não é safety, tá? Para deixar bem claro isso. Espera aí que eu acho que eu escrevi por cima do safety aqui, coitado. Mas security não é safety, tá? Então é a parte de segurança para a parte de download de dados, para a parte de bootloader, para a parte de criptografia, tá? Então a parte de segurança é muito importante hoje, acho que é tão importante quanto qualquer outro periférico no microcontrolador, tá? E a parte de conectividade, sem ela não fazemos muita coisa. Então você tem no Traveo o Gigabit Ethernet e a CAN-FT, tá? Que são os últimos dos periféricos de conectividade hoje. A gente tem a CAN XL, né, ou XL, entrando agora na jogada, tá? Os próximos produtos da linha da Infineon já vão vir com suporte para CAN XL, tá? Que a CAN XL, ela tá ali bem perto do throughput de uma Gigabit Ethernet, mas ela tem a simplicidade de usar um par diferencial, tá? Então é uma interface bem interessante para aplicação automotiva industrial, tá? E a parte de updatability, tá? Então, que é, antigamente, quem é desenvolvedor aqui está me ouvindo sabe, preciso fazer um bootloader. Putz, separa um espacinho na flash, bota o vetor lá, quando bater o CRC, muda o vetor de posição. Putz, toma cuidado para quando você for fazer o overwrite, você não apagar o código antigo, porque senão o produto trava no campo e a gente tem que ir lá mandar um técnico para resolver, né? Hoje em dia, a maioria dos micros novos, ela já vem com essas soluções embarcadas, tá? Na própria CPU. Então você faz o que eles chamam de FOTA aqui, né? Que é Firmware Over the Air, que é o update no ar. Você já faz isso numa máquina de estado na CPU. Então você elimina todos esses problemas de estar criando um bootloader, de não estar usando o bootloader na velocidade máxima, de ter um produto travado em campo, porque tempo é dinheiro, tá? Então isso é uma coisa bem interessante também que tem nas CPUs mais novas, tá? Pô, legal, Marcelo, eu gostei dessa linha de Traveo aí. O que a gente tem de opção, tá? Então eu fiz esse gráfico para mostrar para vocês. A linha Entry, que você vê aqui na parte de baixo, é as linhas que tem a CPU do M4, tá? A linha High-End são as linhas do CPU do M7, tá? O que é legal? Você vê que tem pinouts aqui entre os 100 e 176 pinos que são pin-to-pin compatible. Então, putz, comecei com o M4, meu cliente veio aqui, mandou colocar um caminhão de coisa em cima e eu quero ir para uma CPU mais high-end, ou, putz, Marcelo, eu tenho uma aplicação industrial aqui, quero colocar um radar ou um sensor de imagem, eu preciso de mais horsepower, eu preciso de mais throughput, então eu migro para a solução high-end aqui, tá? Então, você tem aqui de meio mega de flash até 8 mega de flash, tá? E você tem essa linha completa de pinout, tá? Essa é uma linha que está em constante evolução, tá? A gente está falando aqui da linha Traveo 2, a gente já tem a linha Traveo 3 vindo, que vai ser isto que você está vendo e um pouco mais, tá? Então, a gente está investindo muito nessa linha, tá? Os times não param de trabalhar, a linha do Traveo e do PSOC é uma linha que a gente tem desenvolvimento no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Polônia, na Irlanda, deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém aqui, e na Taiwan, tá? Para a parte de packaging também. Então, é um time bem global, é um time que entende bastante as necessidades do cliente, das aplicações, e é um produto que não vai parar de crescer. Legal, Marcelo. Gostei bastante. Você explicou aqui que a nossa linha low-end do lado esquerdo aqui
é uma linha baseada em M4, então vocês vão ver aqui que toda essa linha aqui, ela está baseada em M4, tá? E vocês vão ver que a linha high-end, elas estão baseadas em M7, tá? Você vê que a maioria dos periféricos, eu não vou falar todos, estão disponíveis desde a linha low-end até a linha high-end. Então, vai bem de acordo com o uso do freguês, tá? Começando em 80 MHz e indo até 350 MHz na CPU mais high-end. Então, duas CPUs de 350 MHz, tá? Todos os produtos que vocês estão vendo nesse slide já estão lançados, tá? Apesar de aqui tem esse square do sampling, que eu acabei de ver que ainda está lilás, eles já estão em production, tá? Então você pode encontrar esses componentes na Mouser ou no site da Infineon tranquilamente, tá? Desculpa, eu esqueci de apagar o meu lápis. Legal, Marcelo. Fala um pouco mais dessa linha aí do Travell, que eu gostei bastante dela, né? É uma linha que tem um potencial legal aí de uso para a gente, né? Mas me fala um pouco do superset da linha entry-level, né? Que é a linha de até 4 MB. E aqui, eu acho que tem algumas coisas que eu queria mostrar para vocês, pessoal. A gente conhece, para quem trabalha bastante tempo com micro, sabe que micro eles são muito parecidos. Eu vou falar para vocês, em 60% a 70% do micro é bem parecido entre todos os fornecedores do mercado, e eles se diferenciam ali nos outros 20% a 40% ali, né? Cada um tem um uso específico interessante para alguma coisa. E uma coisa que diferencia bastante a linha do Travell para a concorrência, eu vou falar que é essa parte aqui, tá? Para quem está vendo a minha setinha do lado esquerdo, trata-se de um Cortex M4 que trabalha até 5,5 volts, tá? Vou te falar que muitos dos nossos concorrentes do mercado hoje trabalham a 3,3 volts, e aí você tem que colocar aquele LDO preciso do lado de fora. Se der algum problema, alguma balançadinha ali, o micro vai para o saco, queima I/O. Então é um micro bem robusto ali na faixa dos 3 a 5,5 volts, tá? Que nem eu falei, você tem duas CPUs, então aqui, vindo aqui no diagrama de bloco do lado direito, você tem a CPU do M4, vocês estão vendo aqui, tá? Quando é single CPU, e desse lado aqui, ó, vocês estão vendo uma outra CPU de um Cortex M0 Plus, tá? Putz, Marcelo, mas quer dizer que desde do low entry você tem duas CPUs? Sim, tá? Qual que é a diferença? Putz, estou usando criptografia, estou usando o firmware over the air, estou usando toda a parte de SHA+, toda essa parte de criptografia. Putz, aí você não tem como usar essa CPU para nada mais além disso, porque é uma CPU para fazer a computação do dado criptográfico, tá? Mas se você não estiver usando criptografia direto, essa CPU ela é livre para o usuário, tá? E ela tem, obviamente, algumas limitações, porque ela foi desenvolvida primariamente para aplicação de cripto, mas ela compartilha memória e periféricos do mesmo layer que essa principal, tá? Então, você acaba tendo um computador, um microcontrolador dual core, ou um 1.87 core, eu vou te falar, tá? Mas ali quase um dual core, tá? E isso ajuda bastante. Se você está num gargalo de aplicação e não está usando a função criptográfica aqui, você pode usar esse micro para fazer umas aplicações não muito nobres ou até dividir tarefa, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que existem opções de 8 entradas, 8 canais de CAN FD, tá? Que é a última das CANs, tá? Então você não vai precisar chegar lá no seu cliente e falar, putz, eu suporto CAN, mas não suporto CAN FD, e aí tem clientes de máquina agrícola, tá? Eu estava conversando com um cliente de máquina agrícola que as máquinas modelo 2020, elas estão saindo com CAN FD. E aí o cara tem um equipamento que ele pendura na máquina agrícola, que é CAN, ele joga a velocidade do barramento lá para baixo e prejudica o funcionamento da máquina. Então, até para alguns sensores, a parte de CAN FD é bem necessária. Então, é uma coisa que já vem nativa na linha do pessoal aqui do Travell, tá? A parte de LIN, comunicação por um fio, os ADCs de 12 bits, tá? Que são bem interessantes nesse micro também. E tem esses outros dois bloquinhos
do TCP/WM que eu vou estar falando daqui a pouco. Na verdade, 3, porque eu vou excluir de motor também, tá? Mas tem algumas coisas que eu vou estar falando nos próximos slides para vocês, que é bem legal da linha de traveu, tá? Deixa eu apagar meu lapisinho aqui. Tá legal, Marcelo. E na linha high-end, tá? Que você mostrou ali naquele quadrado laranja antes. Pô, a linha high-end já é uma linha que você pegar ela aqui, ela é uma linha do lado esquerdo aqui de 350 MHz, tá? Ela vai até Dual Cortex M7, tá? Ela continua tendo a unidade criptográfica que você pode usar para outra coisa. Mesmo falando que na versão high-end, eu vou te falar que hoje eu tenho basicamente nenhum cliente que não use essa parte para criptografia, tá? Porque é importante para evitar a invasão do microcontrolador, para evitar algum erro de leitura de memória criptográfica ou proteção da sua propriedade intelectual, tá? E aí você viu que aqui na parte de periféricos a gente ganhou um monte de periférico interessante, incluído Ethernet, tá? Incluído External Memory Card, tá? Interface, o FlexRay, um monte de GPIO, então você tem, e aí já viu que já pulou para 10 canais de CAN-FD ao invés de 8, tá? Então, esse produto é realmente o topo de linha. Ele começa ali na área mais alta, né? Tem até 8 megabytes de flash, tá? 1 mega de RAM, e é um produto bem completo, tá? Para aplicação automotiva industrial, tá? Legal, Marcelo. Você falou da parte de cluster, né? E aí eu vou voltar um slide e olha aqui na parte de baixo, onde está escrito availability, aqui, né? Dá uma olhada, quando eu mudar de slide para o próximo, o que aparece de periférico na linha de cluster. Então, você viu que aqui na parte de baixo, a gente tem toda a parte de graphics, tá? Então, você tem acelerador de imagem de 2.5D, você tem o sequenciador, você tem toda essa parte para gerenciamento de imagem, que é bem importante para quem trabalha com gráfico, tá? Pô, Marcelo, mas trabalhar com gráfico não é um negócio fácil. Você tem que ter decoder de MPEG, decoder de imagem, você tem engines que você tem que comprar. Sim, a gente sabe disso. A gente tem uma divisão dentro da Infineon que cuida especificamente desses produtos para cluster e display applications, tá? Então, existe todo um ecossistema de bibliotecas em torno disso que ajudam vocês a ter acesso ao software, acesso à ferramenta para poder fazer esses gráficos funcionarem, tá? Não é uma coisa que você vai pegar e sair escrevendo código, porque é bem complicado a iniciar a parte. Depois que você pegou o jeitão da coisa e iniciou, fica fácil, mas para quem nunca trabalhou com gráfico, é um pouco mais complicado, tá? Então, aqui eu falo um pouco da parte dos sistemas que eu acabei de falar para vocês. Então, você tem uma coisa que é muito interessante, tá? Isso aqui é uma coisa que praticamente nesses 20 anos a gente viu nascer, tá? Que é as safety features para display, tá? Quem trabalha bastante tempo nesse mercado vai lembrar disso, que quando a gente começou a passar o ponteiro de carro, o cluster do carro, de ponteiro para display, era uma coisa que o pessoal vinha e falava: nossa, Marcelo, mas imagina se o display apaga e o carro está andando, né? Imagina se o display apaga e está numa situação crítica. E era o maior risco que tinha com o display, era isso, era o display falhar numa hora crítica para o usuário. Então foi-se criado ali, no meados dos anos 2010, 2012, mais ou menos, foi-se criado uma ISO para aplicações automotivas bem forte, tá, nessa área, em que caso algo aconteça, algo que mude a operação do sistema, o display vai ser a última coisa a falhar, tá? Ou ele vai entrar num modo seguro em que vai mostrar as aplicações, as informações básicas para o usuário, para não deixar o usuário na mão, tá? Então isso é uma coisa interessante e que a linha de traveu possui também para aplicação de displays, tá? Legal, Marcelo. O que mais? Você falou que traveu era low power, mas que esse low power pode trazer para minha aplicação, tá? Eu pintei aqui no meio de verde
o que são as partes que fazem realmente a diferença no Deep Sleep, tá? O que é legal do Deep Sleep do Travell, tá? Quem trabalha com aplicações que precisam daquela espremidinha da bateria sabe do que eu estou falando, que cada microsegundo que o meu computador está ligado é complicado, né? Vai gastando bateria e aí você diminui, às vezes, anos de vida do seu produto por causa de 1 microsegundo ou alguma coisa que o seu microcontrolador acaba consumindo a mais. E aí, o que acontece? Todo mundo acaba jogando no modo Hibernate, né? Aí você joga no modo Hibernate e se acontece um evento, eu não vou falar nem antigamente, existem aplicações que o usuário não liga para se o microcontrolador demorar para subir, tá? Eu estou ali usando, estou esperando, se o microcontrolador demorar 1 segundo para subir, legal, né? Deixa ele subir. Mas existem aplicações hoje em dia que quanto mais rápido a coisa acontecer, mais o usuário gosta e ele recomenda isso para outras pessoas. Exemplo, a chave do seu carro que é keyless. Tá? A chave do seu carro hoje ela usa um sistema de rádio, um sistema de NFC, tá? E que quando você se aproxima do carro, você não precisou encostar na maçaneta, você se aproximou do carro, o carro abriu. Você se afastou do carro, o carro fechou, né? E, pô, legal, tá num dia normal, eu fui lá, abri a porta do carro, funcionou. Mas e num dia de chuva? E num dia que eu tô numa situação que eu preciso entrar correndo no carro, que eu preciso sair correndo do carro? Esses milissegundos fazem a total diferença para o usuário, do tipo, cheguei e não precisei puxar a maçaneta do carro, porque o carro já estava aberto, né? E onde a gente conseguiu encaixar isso legal na linha do traveio? A gente faz num Deep Sleep, que é um modo entre o ativo e o Hibernate, a gente consegue manter a retenção de RAM, manter a retenção de configuração de periférico. Tá? O que é legal? Quando você mantém a configuração de periférico, vamos supor que você tenha algum sistema conectado pela SPI ou pela I2C do micro. Tá? O que acontece? Como você já está com aquela SPI periférico salvo, aquela sincronização salva, se ocorrer um evento na SPI, ele não é aquele evento antigamente que você togava um pino, levantava um micro e o micro ia ler as portas e ver o que está acontecendo. Não, nesse caso, como você consegue manter RAM e periférico, você consegue acordar um micro já lendo o que entrou pela SPI, tá? E tomando uma decisão muito rápida. A gente tem alguns clientes que mostraram isso para a gente na vida real e que eles falam, é um argumento do cara comprar o carro do fabricante A e não do fabricante B. Tá? Então, isso realmente faz a diferença. E vamos pensar no sistema industrial. Tá? O funcionário está ali, a máquina deu um pau ou pode colocar a vida dele em risco. Esse milissegundo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Tá? Então é uma coisa que é bem interessante na parte de Deep Sleep, principalmente para a parte de sensores e interfaces. Tá bom? Isso eu acho que é um diferencial bem legal da linha Travell. Tá? Linha de Smart I/O. Quem trabalha com os produtos da antiga Cypress conhece bastante a linha do Smart I/O. Eu acho um diferencial muito legal, que é Smart I/O nada mais são alguns pinos, não todos os I/Os, mas alguns pinos que você tem dentro do micro, que tem tanto, essa função tem tanto na linha do Travell quanto na linha do PSOC, tá? Que é, você consegue rotear pinos internamente, tá? Para as funções que você quer. Então vamos supor que você queira criar um jumper na sua placa, mas você não quer que fique ali na PCB, porque você tem uma PCB que às vezes você não vai precisar desse jumper. Ou você tem medo de alguém roubar sua propriedade intelectual. Então você pode criar esse jumper internamente no Smart I/O. Tá? Ou conectar múltiplos I/Os numa mesma saída, tá? Ou mudar aquele I/O que antes era entrada para saída. Então, o legal é que o Smart I/O é um scratchpad ali, né, para você desenhar e definir o que você vai querer fazer com os pinos do microcontrolador. Tá? É uma coisa bem legal. Para quem não mexeu com isso, quem faz layout de placa, sabe bem do que eu estou falando aqui. Tá? E uma coisa que eu comentei com vocês, né? Mas eu deixei para falar nesse slide específico. A gente tem alguns timers, os TCPWM, tá?
que você gera pulso, tá? Para a parte de controle de ponteiros físicos, tá? Então, pensa que legal você ter um Travell cluster, tá? Que está ali controlando o display, mas que ele tem o mesmo periférico do TCP/WM para controlar um ponteiro físico, tá? Então, você pode ter até uma saída dupla para que o cara leia isso no display e leia isso no ponteiro. Ou você mostra no display, sei lá, RPM e mostra no ponteiro a gasolina que tem na máquina, ou a pressão do óleo, ou coisas que estão acontecendo. Então, isso é bem interessante porque você consegue drivar direto o ponteiro, tá? Você consegue calibrar esses ponteiros para ter precisão. Você já tem embutido os drivers, tá? Os drivers de alta corrente para a parte de drivar o ponteiro. Então é plug and play. Você pluga isso na parte de ponteiro e desenvolve o seu software. Então o seu produto acaba sendo ficando bem legal porque você tem essa parte híbrida do display, né, da aplicação digital, com a parte analógica também. É uma coisa bem interessante dessa linha do Travell, tá? E uma coisa que eu falei para vocês já antes, mas gostaria de reforçar, a gente tem a CAN-FD, tem LIN e tem Ethernet disponível em todos esses dispositivos, tá? Então, são interfaces automotivas, mas como eu já falei, muito usadas no industrial hoje, tá? Muito. Eu vou te falar que a parte de CAN-FD hoje, eu desconheço máquinas modernas que não usam a linha de CAN-FD e Ethernet por causa da precisão, tá? De timestamp e da robustez do protocolo de comunicação, tá? Legal, Marcelo. Que mais que essa linha do Travell pode proporcionar para a gente? Eu vou pular esse slide, que eu acho esse slide aqui mais legal, tá? A linha do Travell, a gente tem a parte de HSM, tá? Que é a parte de cripto e segurança. Então, se você estiver escolhendo um part number da família Travell e você vê lá escrito HSM, você sabe que é a unidade de cripto que tem o Cortex M0, tá? Então, se você pegar uma solução que não tem aquilo, ou uma solução que tem aquilo, então isso serve, é uma nomenclatura geral para todos os micros da linha Infineon. Então, você tem HSM na linha do PSOC, do Travell e do Aurix também, tá? E aí você tem toda essa parte de... É uma ilha de comunicação, tá? Toda criptografada e certificada para evitar ataques, para evitar toda a parte de invasão externa ao conteúdo dessa memória, tá? Que nem eu expliquei para vocês como que funciona a parte de firmware over the air, tá? Então você tem um envio do firmware de um servidor, tá? Ele faz a leitura, entra pela parte de wireless, que pode ser um 5G, que pode ser um Wi-Fi, um Bluetooth, ou qualquer outra interface que você tenha, entra na parte de gateway do veículo, o gateway já identifica para que sistema que ele vai fazer o update, tá? E aí ele faz o update internamente. Então, o próprio microcontrolador se encarrega de receber essa parte, então você não tem que criar mais essa parte do firmware update na unha, como diriam antigamente, tá? E o que por que eles usam um termo que chama True Firmware Over the Air, tá? Porque existe o firmware over the air, mas que você tem que implementar na unha a parte de interrupção, a parte... Você vai avisar o usuário, pessoal, vou fazer um update de firmware, tenho isso na impressora, já vi isso em algumas outras aplicações, que ele fala, o produto não estará indisponível na próxima hora, né? Ou nos próximos 5 minutos, entendeu? Então, isso não é caracterizado como um true FOTA, tá? O True FOTA, você faz o download no background, não tem interrupção de serviço, não é reconhecido pelo usuário, tá?
e ele pode ser reversível em caso de pane ou travar a aplicação, tá? E aí, o que o True FOTA requires? Dual bank de memória, o read and write junto com a execução do programa e o level of security, tudo que a linha do Travell hoje oferece, tá? Então, é bem interessante que você não precisa mais criar nada na unha, você tem hoje esse suporte oferecido diretamente pelo micro, tá? Bom, Marcelo, legal. Você falou bastante da parte de safety aí, né? Onde eu posso aprender mais, onde eu posso ler mais sobre isso, tá? A Infineon, ela é bem forte na parte de safety, não só nos microcontroladores, mas na parte analógica também. E a gente tem os nossos safety manuals disponíveis no site da Infineon, tá? Você vai lá numa seção em cima que chama My Infineon, cadastra e pede acesso aos manuais de safety, tá? Antigamente, a linha do Travell e do PSOC cobravam por esses manuais, mas não é uma prática da Infineon, e a Infineon hoje oferece esses manuais gratuitamente, não só do Travell do PSOC, mas como do Aurix também, tá? Então, para quem precisar, a gente oferece toda essa parte do guidance dos manuais. O software, existem drivers gratuitos e drivers pagos também para essa aplicação. Tá? Então, toda essa parte de software manual, FMEDA, tá? e software products, a Infineon oferece e você pode achar mais ali no site da Infineon, dentro do My Infineon, que é no canto direito superior do site. Tá? Falando um pouco de ecossistema. Pô, Marcelo, você falou do bichinho, eu tô querendo começar a trabalhar com ele para ontem, eu tenho aplicação para ele, eu quero saber onde eu posso encontrar, tá? Então, os Travells, eles funcionam, eles são ARM-based, tá? Eles funcionam com os header files SDL, que é um padrão da ARM, tá? Os IDs, ele é suportado pela IAR, Green Hill, Kyle, todos os basicamente que suportam ARM, tá? Os debugs hardware, você pode usar qualquer ARM probe disponível no mercado, seja da Green Hills, da IAR, da Kyle, o que vocês acharem melhor, tá? E você tem toda a parte das placas, né? Bom, Marcelo, mas esse investimento da placa é um investimento alto? Como é que funciona, tá? Eu vou falar para vocês que a parte de compiler, eu deixei esse slide aqui para vocês verem quais são os compilers que a gente tem disponível. Existem muitos outros no mercado, tá? Que nem eu falei, a própria da ARM, da Kyle, também é compatível, não está aqui na lista. Mas existem vários. Você pode usar múltiplas ferramentas da linha ARM para suportar o seu desenvolvimento, tá? E no kit, Marcelo? Que kit que eu uso para começar hoje? Quero começar hoje. Se você quer começar hoje, corre no site da Mouser, tá? E procura por esse kit aqui, tá? Esse kit na parte superior, o CYT2BE 1 MB, tá? Ele não é o superset de 4 MB, mas vou te falar que já dá para fazer um estrago legal com ele, tá? Já estamos desenvolvendo um kit da Infineon com o de 4 MB, que deve estar disponível ali para meados de outubro, novembro. Por causa de toda essa situação da pandemia, a gente acabou tendo um atraso na produção deles, mas deve estar disponível ali para compra ali no final do ano, tá? Mas esse é um kit barato, tá? A gente está falando de um kit bem baratinho, sub $50, sub $30, se não me engano, tá? E é um kit que dá para fazer bastante coisa, porque você tem o debugger na parte superior, você tem um micro, você tem uma memória e você tem Arduino, tá? Então dá para fazer um estrago bem legal com ele, tá? Esse é o kit entry-level da linha Travell, tá? Putz, Marcelo, quero comprar um kit que seja bem mais complexo, quero usar todas essas Ethernets, quero usar o Dual Core, quero usar tudo. Então tá bom. Então, o que a gente tem na linha Travell? A gente tem a CPU card, que você pode ver aqui do lado esquerdo, a CPU card na parte superior, tá? E você tem as baseboards que você pode trocar e usar a baseboard de acordo com os periféricos que você precisar.
Isso é mais específico, tem clientes que gostam, tem clientes que preferem criar as deles próprias, então vai de acordo com o gosto do freguês, tá? Então a gente tem essa aplicação aqui que vocês estão vendo para o 8 megabytes, que é o bem grande, tem a opção de ter o Zero Enforce, o ZIF, né, o soquetinho para você trocar a peça principal, o microcontrolador principal, mas você vê que esse é um kit bem parrudo, então se você tiver uma aplicação bem complexa, pelo menos é um ponto base de hardware que você pode começar a usar ele como um ponto de partida interessante. Você tem a CPU de cluster, tá? Essa daqui é a aplicação para display. Então você tem as saídas de display nela propriamente, você já tem as DDRs para display também, se caso você precise, tá? Você tem toda a parte de debug para o display e para o Travel, então também é um hardware que você pode usar como um ponto de partida para uma aplicação de display, tá? Eu acho que eu tive um problema aqui que sumiu a minha transparência próxima, mas tudo bem. Para quem precisar de mais informação, tá, pessoal? Eu estou encerrando a parte de Travel, eu vou falar rapidinho da parte de PSOC, tá? Então, eu sei que quem puder ficar na nossa apresentação, a gente agradece, porque tem bastante coisa legal que eu queria mostrar para vocês, tá? Falando um pouco da parte do PSOC automotivo, tá? Lembrando que existe a linha do PSOC industrial, tá? PSOC 6, principalmente, e existe a linha do PSOC automotivo, que é a linha do PSOC 4. Existe PSOC 4 industrial, mas a parte forte do PSOC 4 é automotivo, tá? O que a linha do PSOC oferece, né? O que é legal, muito legal da parte do PSOC que eu comentei com vocês é a feature nova de tolerância de líquido, tá? Para a gente poder medir volumes, tá? A parte de front-end analógicos, tá? Dentro do chip, então você tem op-amps, comparadores e coisas dentro do micro que você pode usar, configurar eles como um scratchpad, então você elimina aquela necessidade de um comparador e de um op-amp externo. Tá? É bem legal, se você tem um espaço bem pequeno, você precisa de um low power application, eu vou te falar que esse micro ele é muito bom no que ele faz. A gente tem a parte do PSOC Creator, que é uma tool que você pode usar ela graficamente para gerar código, tá? Se for uma aplicação bem simples, Marcelo, eu quero uma aplicação bem simples, não quero me preocupar em escrever código, eu posso ir lá e usar essa parte do PSOC Creator, tá? Legal, Marcelo. O que tem de portfólio de PSOC, tá? Muita gente conhece o PSOC na linha mais high-end, tá? Que são essas linhas 4100 aqui, tá? Que é esta linha aqui, tá? E esta linha aqui, tá? Essa é a primeira geração do PSOC, que ainda está em produção, do 4000, mas muita gente conhece o 4100 e o 4M Series, tá? O que esses micros têm representado? Eles eram micros grandes, principalmente essa M Series, a última da direita, e o 4100, em que eles eram micros System on Chips bem complexos e eles não eram um dos mais competitivos em preço no mercado. Se você tinha uma aplicação legal, que precisava de espaço, que precisava de low power, que precisava de um sensor capacitivo bem preciso, legal, eu vou para a PSOC. Caso contrário, tem um monte de opção no mercado. O que a gente da Infineon fez? Trabalhou junto com o time de PSOC e a gente lançou os produtos 4000S, tá? Que são os produtos que estão na linha verde, nas colunas verdes aqui, tá? Você vai ver que existem 4 colunas verdes. O PSOC 4100S Max da última coluna direita é o último dos produtos que a gente vai lançar agora. Desculpe, vou reformular minha frase. Não é o último dos produtos PSOC, é o último lançamento atual dos PSOCs. PSOC a gente vai ter vários produtos, como eu mostrei para vocês, vindo, e produtos bem interessantes, mas o último dos lançamentos atuais é o 4100 Max, que tem a CAN FD,
que nem eu falei para vocês. Tem a 5ª geração do CapSense, que é a geração que faz o Liquid Sensor, né? Não que as outras não façam, mas essa tem uma precisão muito maior, tá? 384K de flash, 32K de RAM. É um micro bem robusto para esse tipo de aplicação, tá? Ah, Marcelo, mas eu precisava de um micrinho tranqueirinha, assim, só para fazer ler I/O. A gente continua tendo a linha do PSOC 4000S aqui, mesmo ela tendo 32K de flash e 4K de RAM, ela é uma opção bem cost sensitive, ela é bem uma opção bem, se você precisa de um micro mais barato para fazer um housekeeping, essa família pode te ajudar nisso também, tá? Pô, legal, Marcelo. Tem muita linha, muita coisa interessante na linha do PSOC. Tem muito item, tem bastante item. Eu deixei aqui. Isso aqui nada mais é que um print screen dos próprios websites, tá? Então, se vocês forem no website, tá lá disponível todas essas informações, inclusive esse mesmo gráfico, tá? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, nem sei se vocês repararam, essa coluna aqui, tá? Por que ainda está NDA Contact Sales? Porque esse produto é um produto relativamente novo, tá? A gente está sampling esse produto agora, ele era para ter sido lançado no final do ano passado, toda a condição, a gente postergou o lançamento para esse ano, e é um produto que a gente está sampling agora, tá? O que ele é? Ele é o PSOC High Voltage, tá? Eu vou mostrar para vocês o que esse item tem dentro, mas ele é um diferencial dentro da linha do PSOC, por ele ter a parte de Current Sensing, por ele ter várias outras features interessantes, incluindo essa possibilidade de tolerância até 42 volts no microcontrolador, tá? E todas as outras famílias que a gente já explicou para vocês aqui em cima. Quais são os packages? Eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de olhar em um slide e ver quais são as opções de package na parte superior, quantos pinos eu tenho, qual é o pitch, tá? Para quem trabalha com placa single layer, como eu trabalhei muito tempo da minha vida, sabe o quão importante é ter um pitch largo aqui nessas partes aqui, tá? Porque passou na máquina de solda de onda com um pitch pequenininho, gera curto, não solda, deixa o leading aberto, então é bem complicado você trabalhar com pits muito pequenos. Então, a gente criou esse slide exatamente para você, em um slide, ver do lado esquerdo qual é a família, do lado direito superior qual é o package, qual é o pin, qual é o tamanho do package e qual é o pitch deles, tá? Então, isso acho que facilita bastante, você vê as famílias que tem, quais que podem ser pino compatíveis aqui entre elas e tudo mais, tá? Legal, Marcelo. E aí, né? O que mais que o PSOC tem de legal? Uma das coisas que eu já falei no Traveu e que o PSOC continua carregando é a questão do Deep Sleep, tá? Então, a gente está falando de um Deep Sleep aqui de 2,5 microamperes que continuam mantendo retenção de RAM e periférico, tá? Que, como a gente já descreveu anteriormente, é muito importante para user experience, tá? Dependendo da aplicação que você precisa. Pô, Marcelo, você falou do dashboard programável de analog front-end, né? De coisas interessantes. O que é isso, né? Então, a gente tem essa ferramenta no PSOC Creator. Então, você está vendo aqui na parte inferior os blocos que são programáveis tanto dentro do PSOC quanto dentro do Traveu também. Então, você tem op-amps, você tem o ADC, você tem os comparadores, inclusive comparadores de low power, tá? Você tem o que fazer com o CapSense e o que você fazer com o DAC, tá? Então, você vai ali, você pode criar roteamentos internos num Scratchpad, ou você pode ir ali no lado inferior direito que você vê, a janelinha, você configura como você quer, que pino você vai configurar com o quê, e aí você elimina um componente da sua lista de material.
Devido às condições atuais de fornecimento de todo o mercado de semicondutores, você sabe a diferença que faz ter um componente a mais, um componente a menos na lista de material. Então aqui você está eliminando um componente externo na lista de material. Tá? E, mais uma vez, trabalhando em até 5,5 volts. A linha de PSOC também trabalha até 5,5 volts. Tá? O Smart I/O, tá? Que eu expliquei para vocês anteriormente, que você pode usar funções lógicas, funções de lógica programável, interconexão, routing, o que você precisar, tanto na linha do Travell quanto na linha do PSOC. Tá? Isso foi só para ilustrar para vocês qual que era a diferença entre a 4ª geração do CapSense e a 5ª geração, a geração mais atual. Então, você vê que o consumo de corrente melhorou e a resolução, principalmente, ela pulou de 10 bits para 15 bits de resolução. Por isso que você consegue, hoje, diferenciar até os tipos de líquido que você tem dentro de um reservatório ou de um tanque de combustível ou de qualquer outra coisa que você queira medir. Tá bom? A parte de criptografia, que eu expliquei para vocês, é a mesma unidade de criptografia que você viu no Travell, é a unidade de criptografia que você tem no PSOC 4100S Max, hoje também. Tá? Mostrando um pouco da linha do PSOC, tá? Só mostrando o diagrama de blocos para vocês. Esse é o 4100 S-Series, eu vou falar o mais básico dos PSOCs, tá? Mas mais básico, mesmo assim, você tem um Cortex M0, 48 MHz, né? Toda a parte do TC-PWM que a gente conversou aqui nos blocos programáveis, né? Os I/Os do lado direito aqui, né? Que nem eu falei, capacidade de trabalhar até 5 volts, até 5 volts e meio, todas as features legais do PSOC, mas uma versão baixo custo. E aí você tem a opção com a parte de Intelligent Analog, então você vê que aqui nos blocos programáveis analógicos você acaba ganhando mais blocos, tá? Então você tem mais opções em cima da opção do 4100 normal. E você tem o Plus aqui, né? O Plus você tem você acaba ganhando algumas features a mais, incluindo memória também. E essa eu acho que é a cereja do bolo, tá? Na linha do PSOC, que você pode ver aqui na linha superior, é o PSOC High Voltage, tá? Eu não consigo ver a parte de cima aqui para sublinhar, mas tudo bem. Então, na primeira linha você vê que é o PSOC 4HVPA, que é o High Voltage Precision Analog, tá? Agora eu vou usar o lapisinho aqui, aí eu consigo ver. Você vê que ele continua tendo os 48 MHz, o M0 Plus, tá? Você tem todas as features, inclusive ECC, tá? Que isso é muito importante, tá? ECC para uma aplicação automotiva industrial hoje é um diferencial. Você tem não só de código, mas de data também. Você tem ECC de SRAM, que é bem importante também, tá? Hoje de 16K, próxima geração indo para 64K, tá? De data flash e SRAM. E a parte muito legal que é o High Voltage Subsystem aqui na parte de baixo, tá? Que é o que dá essa característica para o PSOC automotivo, que ele opera diretamente nos 12 volts da bateria e ele é tolerante até 42 volts e tem o Lean Transceiver integrado, tá? Então, putz, Marcelo, por que você está batendo tanto na tecla desse cara? Por que você acha que esse cara é tão diferencial? Para a gente estar trabalhando hoje com sistemas elétricos, eu digo automotivo e de transporte, hoje os sistemas de Battery Management System, de baterias de lítio, eles estão trabalhando em 48 volts, tá? Hoje o maior problema de um fabricante automotivo ou de transporte putz, eu tenho um sistema de baterias trabalhando a 48 volts
e eu tenho que baixar a tensão da bateria de 48 para 12 volts, porque hoje eu tenho um sistema de limpa para-brisa, eu tenho um levantador de vidro, eu tenho um monte de coisa de legado anterior automotivo que trabalha em 12 volts. Então eu tenho que baixar esses 40 e poucos volts para 12 volts, tá? E inclusive interfaces e várias outras coisas. Então, existe hoje uma grande demanda de conversores DC-DC dentro do veículo elétrico para poder baixar essa tensão de 42, 48 volts para 12 volts. O que acontece? Quando você começa a ter uma linha de microcontroladores que é tolerante a 42 volts, você começa a ter que diminuir, você pode diminuir o tamanho desses conversores DC-DC, ou você pode eliminá-los. Tá? Então acaba sendo uma coisa bem interessante você usar um micro high voltage para esse tipo de aplicação. Mas toda a parte de Precision Analog Channel System. Então, já que eu estou conectando isso aqui direto na bateria, por que eu não uso esse MUX aqui para verificar de quanto em quanto tempo a tensão da bateria está baixando, de quanto em quanto tempo a corrente da bateria está dando pico, não está, qual que é a demanda de corrente dessa bateria, qual que é a longevidade dessa célula, né? Lembrando que tem um microcontrolador aí dentro, se eu precisar fazer um firmware update, eu consigo fazer para melhorar a performance, eu poder até gerenciar melhor aquela célula de bateria especificamente. Tá? Então, tem várias funções interessantes no micro de high voltage. Eu acho que quem trabalha com esse tipo de aplicação, não só automotiva, mas industrial também, gente. Quantas vezes a gente teve que ficar baixando rail aí de 24, 42 volts para poder trabalhar com micro de 3.3, 5 volts. Eu acho que todo mundo que é engenheiro e tá nesse call aqui sabe do que eu estou falando, das dificuldades que são trabalhar com conversor de nível, e aí o conversor de nível dos IOs não está sincronizado, putz, coloca um isolador óptico, putz, mas o isolador óptico é caro, e fica trabalhando com todas essas situações de workaround para tentar solucionar um problema que com esses micros de alta tensão vai ser solucionado diretamente no I/O. Tá? Então, por isso que eu visto muito a camisa do micro de alta tensão, porque eu acho que é um micro que tem muito futuro, tanto no industrial quanto no automotivo. Tá? E a nossa último lançamento, que é o PSOC 4100 Max, tá? Que tem todas aquelas funções de precisão, a quinta geração do CapSense. Eu não vou falar mais um pouco dele aqui, mas porque eu já falei bastante durante a apresentação, mas eu acho que preste atenção, a gente está fazendo a campanha de lançamento deles agora em setembro. Vocês vão ver muita coisa interessante deles nas news. Eu coloquei esse slide para vocês verem quais opções de package que tem, né? E quais as opções de tamanho de flash que a gente tem no 4100 Max, tá? Como criar achar um part number, tá? Isso você tem também no site, tá? Eu copiei isso do site, então é só para ficar mais fácil de ter um material só. E esse é o kit do 4100 Plus, tá? O kit do PSOC hoje custa $20, é praticamente um preço tabelado, é um kit baratinho, dá para a gente começar a trabalhar para amanhã, tá? E ele, não sei se vocês repararam, mas na parte inferior do kit aqui, ó, você tem um módulo Bluetooth Low Energy que vem com o kit. Então você está comprando um kit de $20 que já vem com o módulo Bluetooth Low Energy, tá? E aí o céu é o limite, você pode trabalhar com CapTouch, você pode trabalhar com conectividade, você pode trabalhar, o céu é o limite para trabalhar com o PSOC Creator IDE, tá? Legal, Marcelo, você falou bastante de PSOC, bastante de Traveo, agora eu quero saber os finalmente, eu quero saber como que eu começo a trabalhar mais com a Infineon, como que a Infineon está facilitando o meu lado maker, o meu lado de ter a ideia, mas não ter muito budget, como começar a trabalhar, tá? Dentro da Infineon a gente tem são meus últimos slides, tá? Vou só mostrar, mas queria ilustrar para vocês a nossa filosofia de kits da Infineon, tá? Então você tem basicamente 3 buckets, você tem a parte dos kits do Infineon to Go, que são basicamente os sensores.
Você tem os nossos shields para Arduino Uno, são basicamente, eu vou falar quase todos os componentes automotivos industrial, a gente tem um shield de Arduino, e a gente tem alguns outros kits que servem para plataformas que necessitam de mais poder de processamento, como uma Raspberry Pi ou alguma outra coisa disponível no mercado, tá? Então, hoje são os 3 tipos de kit que a gente tem, tá? Se vocês forem em Infineon.com/makers, vocês vão achar todos esses kits que eu estou falando aqui, ou no próprio site da Mouser, tá? Você tem todos esses kits da Infineon, tanto os Arduinos, os Infineon To Go e os Raspberry Pi. Nos Raspberry Pi a gente tem bastante coisa de conectividade, driver de motor, tem bastante coisa interessante para ser utilizada, tá? Então, só para ilustrar para vocês aqui, o custo desses kits de sensor em cima, você tem uma ideia, basicamente. Então, você tem as partes de sensores, né? Aqui do lado você vê o tipo de sensor que é. Então, a gente tem o 3D magnético, sensor de corrente, de Hall switch, a parte de security, que são os devices criptográficos, tá? A parte de sensor de pressão, sensor microfone, sensor de corrente, tá? Então, a gente tem bastante coisa nessa plataforma que a gente chama de Infineon To Go, tá? E o que a gente está fazendo com o nosso firmware, que não é o firmware para produção, é o firmware para desenvolvedores, tá? A gente criou um sistema de Cross-Framework Platform dentro da Infineon, tá? Em que a gente está criando um framework platform para todos os nossos produtos, onde o código da library e toda a parte está dentro de um frame, de um framework aqui, e esse framework ele vai suportar Arduino, Raspberry Pi, e esse símbolo aqui é Infineon Modules Toolbox, tá? Que é um ecossistema da Infineon, onde vai ter toda a parte de código disponível para a Infineon, tá? Então, a ideia é que, com isso, fique muito mais fácil de vocês poderem avançar a questão de desenvolvimento de software, tá? E utilizar um device pela primeira vez. E isso aqui é só para mostrar para vocês que, mesmo que você tenha uma placa da antiga Cypress, que nem a do PSOC 6, a gente tem criado alguns adapters, tá? Que até a gente fazer o merge de uma placa com a outra, você pega esse adapter, conecta em cima dessa e você tem acesso a todos os kits a todos os shields e kits da Infineon para isso, tá bom? Deixa eu apagar meu lapisinho. Esses são os kits que a gente tem hoje disponível. Então, XMC, Aurix, Travell, PSOC, toda essa parte que a gente já conversou, estão disponíveis tanto no site da Mouser quanto no site da Infineon, infineon.com/makers com K, tá? É isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje, pessoal. Obrigado por ter ficado aí essa 1h30 comigo, vendo o que a gente tem de novo na linha de microcontroladores da Infineon. Eu acho que eu tenho mais 2 minutos, basicamente, Tiagão. Eu acho que aqui é para mostrar para vocês que eu, particularmente, me incluo nessa também, que a Infineon, no passado, ela era uma empresa muito forte em analógicos, tá? Ela é uma empresa que ela se solidificou muito analógicos e continua muito forte na parte de analógicos, porém, de 2014 em diante, ela se tornou uma empresa digital também, e de 2017 para cá ela se tornou uma empresa muito poderosa na parte de microcontroladores, um player bem competitivo, tá? E a gente está ali brigando pelo segundo para o primeiro lugar já, com os lançamentos que estão vindo, eu mostrei para vocês, tá? E se vocês precisarem de alguma coisa, apesar de eu não estar mais no Brasil, eu estou no mesmo fuso horário que vocês, me mandem um e-mail, vocês têm o meu e-mail aqui. Dúvidas, reclamações, nos avisem. A gente tem o nosso escritório da Infineon no Brasil, com o Marcelo Macedo. Obrigado, e o Sérgio Naga. Tem o pessoal da EWD, com o Rodrigo Rodrigues. Então, tem toda a parte de suporte. Queria agradecer o
o Embarcados, o Tiagão, por dar mais essa oportunidade para a gente, a Mauser. E é isso, pessoal. Obrigado, Marcelo. Marcelo, deixei o seu e-mail aqui para registrar aqui no vídeo, marcelo.williams@infinium.com, né? Se você redireciona para os brasileiros, se for necessário, né? Exatamente. Gostaria de agradecer a você pelo seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. Obrigado mesmo por ter vindo e compartilhado todas as informações aí sobre os microcontroladores da Infinium. Pessoal, vocês viram que tem muita novidade, tem várias ferramentas de desenvolvimento na Mauser, né? Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. Uma pergunta que você já respondeu. Uma pergunta do Alan sobre qual placa você recomenda de baixo custo para a PSOC. É a PSOC 4000 mais? 4100 Max. Hoje se Legal. eu voltar, essa placa aqui, Alan, é a placa... Peraí que eu preciso voltar aqui na setinha rapidinho. Eu mostro pra vocês. É 4100 Max. Eu vou essa buscar... plaquinha aqui, ó. Tá? Isso, você tem a Plus, então tá aqui o código em cima, Alan, a CY8CKIT149, tá? Essa é a do Plus e você tem a opção do Max. A do Max, como ele tá lançando agora em setembro, eu não sei se já tá em estoque. Pelo que eu entendi, ela vai estar em estoque dia 1º de setembro. Mas você pode dar uma fuçada no site da Mauser. A única diferença aqui na descrição é que você vai ver que em vez de PSOC 4100 S Plus, vai estar 4100 Max. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Obrigado pela disponibilidade. Beleza? Obrigado a vocês. Gostaria de agradecer demais a Mauser Electronics, que trouxe aqui, né, os parceiros da Mauser. Esse foi o segundo webinar com os parceiros da Mauser. A gente continua no mês que vem. Beleza, pessoal? Tem muita novidade aí, tem evento que a gente está anunciando também junto com a Mauser, tá? E vem várias novidades por aí. Fiquem de olho no Embarcados. Se você estiver vendo no YouTube, siga a gente aqui no canal do YouTube, clique em subscribe, ative o sininho e tire as suas dúvidas também nos outros webinars que tem gravado aqui. O Marcelo até disse aí que tem um webinar que ele fez aqui com Embarcados, então tirem suas dúvidas com os vídeos já gravados. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vou encerrar a transmissão. Obrigado demais por terem ficado até agora aqui. Valeu demais. Até a próxima. Um abraço, obrigado. Obrigado, Marcelo.